Salve, salve, alunos do 7º ano do Colégio MCE! Dando sequência à nossa revisão bimestral acerca da unidade 5 da nossa apostila, no vídeo de hoje nós iremos revisar o tema Civilizações Pré-Colombianas. Para começo de conversa, nós temos que definir o que seriam os povos pré-colombianos. Bem, os povos pré-colombianos são os povos que habitavam o continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo em 1492. No que diz respeito à atividade econômica, a principal atividade econômica desses povos era a agricultura. Esses povos eles se destacaram porque eles desenvolveram comércio e artesanato, tanto que artesanato e comércio são as principais técnicas ali desenvolvidas por esses povos. Eram povos guerreiros, tinham ali uma forte tradição militar, eles tinham conhecimentos sofisticados para a época, eram sociedades formadas em grande parte por matemáticos e astrônomos. Uma observação importante de se fazer quando nós falamos na civilização maia, a civilização maia ela já estava completamente extinta quando os europeus, quando os espanhóis eles chegaram no continente americano. Primeiramente, nós vamos começar falando sobre os maias. E os maias eles são conhecidos como os gregos do Novo Mundo, porque eles viviam em cidades-estado. Cada cidade tinha ali a sua tradição, sua religião, seu deus protetor. E as principais cidades da civilização maia eram a cidade de Palenca, Tikal, Copán, Chichén Itzá, dentre outras. A localização dos maias era na América Central, em uma região que nós chamamos de Península Yucatán, que é a região sul do atual México e abrangia Guatemala, Honduras, Belize e a Península do Yucatán, o sul do México. Na religião, era essa religião voltada principalmente pelos povos maias, ela era caracterizada pelo politeísmo, eles adoravam vários deuses, esses deuses eles representavam forças da natureza e era uma prática comum entre a civilização maia, os sacrifícios humanos. No que diz respeito à sociedade, era uma sociedade hierarquizada e formada por nobres, sacerdotes, militares, artesãos e camponeses. Dentre os principais conhecimentos, a astronomia, a arquitetura, tecelagem, metalurgia, matemática, construção de pirâmides e principalmente a escrita pictográfica. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre os astecas. Então os astecas eles são conhecidos também pelo termo mexicas. Ele foi organizado ali durante o século XIV e durou ali até o século XVI. Localizava-se nas terras que compõem ao atual México. A sociedade ela era organizada e hierarquizada. Os astecas eles viviam sob a formação de um império teocrático, ou seja, o imperador ele era considerado um ser divino. Abaixo nobres, sacerdotes, militares, comerciantes, artesãos e camponeses. E os povos dominados, no geral, eles eram os escravos e os servos. A religião ela era politeísta, os deuses representavam forças da natureza e uma prática comum, assim como a civilização maia, era a presença de sacrifícios humanos. Os principais produtos cultivados pelos astecas eram milho, feijão, batata, abacate, pimenta, frutas, abóbora e cacau, sendo que o cacau era considerado uma bebida sagrada, digamos assim, e o extrativismo dentro das atividades de caça e pesca. A civilização ela destacou-se em inúmeras áreas, dentre elas astronomia, arquitetura, tecelagem, metalurgia, matemática, cerâmica. Eles também construíram pirâmides, desenvolveram ali uma escrita pictográfica formada ali por códices. E para nós finalizarmos a nossa aula, vamos falar sobre os Incas. Foi um império que durou ali entre século XIII a século XVI. A localização deste império era na América do Sul, em partes da Cordilheira dos Andes, no território que hoje abrange Peru, Bolívia, Chile e Equador. Era uma monarquia, ou seja, o imperador ele era considerado o filho do sol, era um sistema teocrático de governo, tanto que o título no qual o imperador ele era reconhecido era como Sapa Inca.
A sociedade, ela era uma sociedade hierarquizada e formada por nobres, militares, camponeses, sacerdotes. A religião, ela era voltada, né, para o politeísmo. O principal deus dos incas era o sol e forças da natureza e animais sagrados como o condor e o jaguar. As principais atividades econômicas eram a agricultura, com destaque para o milho, feijão, batata, algodão e frutas, e a pecuária, criação de lhamas e alpacas. O imperador, como ele era considerado um ser divino, os súditos eles eram obrigados a trabalhar um dia da semana nas terras, né, do imperador. No que diz respeito aos conhecimentos adquiridos por esta civilização, a civilização inca, né, ou o Império Inca, ele destaca-se principalmente, né, na astronomia, na tecelagem, na metalurgia e na cerâmica. Ok? Bem, pessoal, por aqui eu finalizo a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.